Oi, gente, boa tarde. Oi, oi. Oi, gente. Oi, Ivan. Preparada para essa live de hoje? Eu tô, viu? Tô bem ansiosa. Esse livro eu tô apaixonada, só pela capa já tô apaixonada. Hoje a live vai ser com a Cadiane Berger, né? Eu não sei se eu falei o nome dela certo, só sei que é Diane alguma coisa. Cadê? Já estou. Não, desculpe o atraso, gente. É que aconteceu um imprevisto aqui e aí meio que me atrasei, tá? Mas ainda bem que deu tempo. Um pouquinho de atraso, mas a gente fica mais um pouquinho de tempo também. É... Estou para entrar aqui, que acho que ela não entrou. Tô avisando ela pra. É. Gente, a capa desse livro. Oi, Mi, que fofa você aqui. A capa desse livro é lindo, né? É um azul bem fofo. Quando eu vi a capa de Ensaios de Borboleta, eu tinha falado pra Val, a gente tem que chamar a Diane Berg pra publicar com a gente, porque, meu Deus, que capa linda, eu quero esse livro, eu preciso desse livro. E aí a gente conversou e deu tudo certo. Eu tô tão feliz porque foi uma conquista nossa que a gente queria muito. Di, eu já vou te chamar, tá? Vocês já viram a capa? É sobre fibromialgia, né? A autora de Se Descobriu com Fibromialgia. Ela vai contar um pouquinho da história pra gente, tá? É bem interessante o tema. Vou chamá-la aqui, tá? Pra vocês. Me diz, vocês estão me ouvindo bem? Talvez. Chamei ela, tá? Di, eu te chamei aí, tá? Eita! Acho que eu não tô. Meu áudio não tá muito bom, não. Oi, Enxergar, tudo bem? cheguei! Tudo bom, Grazi? Prazer falar Tudo bem? contigo. Nossa, tem um prazer imenso falar com você, só de saber que eu tô aqui falando com você, meu Deus. Prazer é todo meu. Imagina, nossa, você não sabe a felicidade, né? Que é tipo poder falar com você, você é um ícone do nacional pra gente. Ah, vocês são os amores. Amo vocês. Adoro a Ah, eu T-Books. também, É um olha, prazer aqui, ó. fazer parte dessa família maravilhosa que eu conheci lá na Bienal, né? É, a Val que eu diga, né? Ah, Val, beijo pra Val, linda, linda, um amor, Ela acabou de entrar maravilhosa. aqui. Olha lá, ela acabou de Beijo, entrar aqui. Val! É, Odi, fala um pouquinho pra gente da sua carreira, né? Vamos falar um pouquinho, vamos descobrir quem é a Diane Berg. Eu falei certo seu nome? Falou Ai, certo. É coisa boa. Diane com pronúncia latina, como eu falo, né? Mas pode chamar de Daiane também, que não tem Ah, eu, problema. quando eu conhecia, acompanhava você, eu chamava você de Daiane. Aí a Val falava assim, a Diane, Diane. Eu falei assim, mas quem que é Diane? Mas eu não conheço essa Diane, eu conheço como Daiane. E aí, ela me falou Diane Beck, eu falei assim, mas eu conheço ela como Diane Beck. Mas tá E valendo, aí, tá valendo. não, Porque Diane é uma abreviação do meu nome, né? É a sim. segunda parte do meu nome. Então Aham. ficou Diane, ficou Diane. Mas tá Né, valendo não. Daiane também. Não, mas eu só fui aprender porque a Val falava Diane bastante, aí pronto. Aí eu pensei, então a Val sabe, né? A Val conhece, sabe? É, inclusive, quando eu comecei, algumas leitoras achavam que eu era de fora do Brasil, que eu era estrangeira, assim. Sim, eu E também é, tinha, eu achava também. Aí quando eu vi ela falando português lá no Facebook, eu falei assim, mas a mulher fala em português? nossa, como ela é fluente em português! Exatamente, desse jeito. Ah, a Mia tá falando que reconhece a caricatura, então. Foi lá na The Aí, ó. Books, na Bienal de São Paulo. E Sim, aí eu cheguei em casa e já mandei colocar no quadro e tá aqui no que meu coisa cantinho. linda. Tem Tem a inicial do meu nome, que é com Aham. S, gente. Meu nome não é com D, não. Diane é apelido. E tem a capa da Flora, que eu ganhei de uma leitora também. Todo meu cantinho tem muito das minhas leitoras, que eu amo de paixão e sempre me mandam presentinhos. Sim. Mas Aí, aí, vamos falar uma então, coisa. Que olho biônico da Mia, né? Porque eu nem tinha reparado. é mas a Mia, minha tava lá vendo, né? acho que é por O isso, né? artista fazer o rascunho. E chamou muita atenção lá no dia.
o artista nem queria me dar a caricatura, mas aí eu disse, não, né? Vou levar para casa como uma recordação. Foi a minha primeira Bienal, a de São Paulo, e eu fui com a The Books, e foi uma emoção muito grande, assim. Na verdade, foi minha primeira Bienal como autora e também como leitora, Como porque eu leitora, né? nunca tinha ido, assim. E aproveitando o gancho, na verdade, eu nunca sonhei em ser escritora, escrever livros, né? Toda a minha vida, toda a minha trajetória sempre foi muito focada na advocacia. Eu me formei muito jovem, comecei a advogar muito jovem, e eu tinha uma carreira enquanto advogada. Mas eu adoeci, né? Eu tive um diagnóstico depois de uma trajetória meio complicada, porque foram 2 anos de tratamentos equivocados até receber o diagnóstico da fibromialgia. E aí eu fiquei perdida, um pouco sem chão, sem saber para onde ir, porque de certa forma eu precisei me dar um tempo, né? Fazer uma pausa para minha vida, para minha carreira de advogada. E eu fiquei muito perdida. E aí eu senti a necessidade de procurar ajuda psicológica para tentar me reencontrar e superar essa mudança que a fibromialgia, apesar de me trazer um alívio no momento que eu recebi o diagnóstico, eu me senti muito perdida porque era e agora, o que eu vou fazer com essa doença, né? Como é que eu vou superar tudo isso? Como é que eu vou me recuperar desse tombo que eu levei? E aí foi a psicóloga que percebeu que eu tinha essa tendência para escrita, que eu gostava de ler, que eu gostava das palavras. E eu comecei a escrever os ensaios de borboletas, que era um blog que eu tinha. Eu publicava, eu saía da sessão de terapia e escrevia. E ia publicando. E aí, no finalzinho, mais para metade da terapia, ela me desafiou a escrever um livro e publicar esse livro em qualquer plataforma. E aí foi quando eu escrevi meu primeiro romance, que não é de época. Olha que interessante, foi um romance Foi contemporâneo. a E rainha da depois, época, como pode? não comecei com os de época, não. Mas logo em seguida eu engatei com a Penélope, que foi o amor para a Penélope foi na verdade, foi uma grande brincadeira, uma descontração. Eu queria muito ler um romance de época ambientado no Brasil, eu não encontrava, né? Encontrava os clássicos, né? Mas a gente sabe que tem uma diferença entre clássicos e os romances de época. E aí eu comecei a escrever no Wattpad Um Amor para a Penélope e o pessoal gostou e uma leitora ia contando para outra. E acho que agora eu só tenho escrito época. E você se descobriu, né? Como É, autora de época. Você não verdade, fazia assim. ideia, né? Não fazia ideia. Tudo a minha carreira enquanto autora, ela foi muito chegando aos poucos, assim. Isso foi muito delicioso, porque não criei expectativas, né? Diferente da carreira de advocacia, que eu tinha tudo muito planejado, da onde que eu saí, para onde eu queria chegar. E eu me permiti ir devagarzinho, explorando, curtindo, né? Sentindo. Então, é uma carreira que me trouxe muita felicidade, assim, eu costumo dizer que foi um recomeço, né? Virei a página e Sim. superei muitas coisas difíceis na minha vida e eu tenho a escrita como um grande alívio, né? Eu procuro sempre escrever com essa sensação de liberdade, de grito de liberdade. E você descobriu faz quanto tempo que você queria escrever assim? Quando você começou seu blog, foi há quanto tempo? Então, aconteceu muito. Aconteceu, eu adoeci, eu fiquei muito mal, assim. Sim. Foi um momento da minha vida muito difícil. Eu tive que me desapegar de várias coisas, de vários sonhos. Eu tive que refazer uma rotina, me acostumar com uma nova rotina, porque eu sempre fui muito pilhada, ligada no 220, fazendo mil e uma coisas, e eu caí de cama. Eu passava 3 dias de cama com muita dor no corpo, né? Que a fibromialgia é uma síndrome que causa dores generalizadas por todo o corpo e elas migram muito. A fadiga é muito intensa também. E aí eu acabei voltando para a literatura no sentido de degustar os livros, né? Foi uma proposta da psicóloga. E aí, para pular para a escrita, foi relativamente rápido.
Então, os ensaios de borboletas, de certa forma, hoje eu entendo que o título surgiu porque talvez foi com ensaios de borboleta que eu estivesse ensaiando essa estreia enquanto autora, né? Sim. Como Mas pode a vida é muito incrível, né? Você nem estava esperando e acabou não, por isso que eu falo que uma eu coisa ligou a outra. nunca sonhei assim em me tornar autora, escrever romances. A escrita, ela faz parte da minha vida. Sempre fez, né? Porque o advogado, ele precisa escrever muito, ele está escrevendo a todo momento. Então, de certa forma, eu pratiquei a escrita dentro de um outro tipo de texto, né? Mais técnico, mais enfim. A descoberta enquanto autora, ela aconteceu depois da fibromialgia. E aí eu lembro muito da minha psicóloga, quero deixar um beijo para a Mara, né? De repente ela assista a live, porque ela sempre me dizia que a gente tem que olhar as dificuldades, né? Inclusive as doenças, como um aviso da vida para seguir um novo caminho. A gente tem que procurar enxergar luz, né? É, e entender que certas coisas acontecem para a gente talvez rever algumas posições, mudar outras e reencontrar um novo caminho. E eu me reencontrei enquanto autora. Nunca deixei de ser advogada também, né? Porque faz parte do que eu sou. Eu cheguei até aqui, mas a autora tem ocupado grande parte da minha vida e eu me sinto muito feliz. É, e fala da sua vida, assim, como escritora, como que foi descobrir que as pessoas estavam gostando do que você escreve? Ah, foi uma grande surpresa, assim, porque eu então aceitei o desafio da psicóloga. Ela chegou e disse para mim: Não, você escreveu, o livro tá aqui, tá pronto, vamos encontrar um lugar para publicar. Mas você não precisa publicar um livro assim, né? Impresso. Vamos encontrar uma plataforma. E eu fui pro Wattpad. E eu comecei com os capítulos praticamente sozinha. E o Wattpad tem essa coisa muito legal que a gente interage com os leitores e com outros autores. E aos pouquinhos as pessoas foram surgindo, me mandando mensagem. E eu me senti parte de um mundo, na verdade, que eu não fazia ideia que existia. Por que que eu digo isso? Porque grande parte da minha vida eu fiquei dentro de um escritório de advocacia, advogando, fazendo petição, contando prazo e elaborando teses. Eu era uma leitora de livraria. Eu lembro que o meu escritório ficava num anexo do shopping aqui de Florianópolis. Então, na hora do almoço, eu passava na livraria para comprar os livros e ver. Quando o Wattpad me apresenta um mundo digital, eu fiquei, nossa, eu tô ultrapassada. Eu sou pré-histórica. Então, trouxe esse mundo, essa dinâmica diferente que são os livros digitais. E aconteceu uma coisa muito legal, porque eu estava num restaurante para me servir, na fila do buffet, para me servir, e uma pessoa, oi, tudo bom? E eu, nossa, onde eu conheço essa pessoa? E eu tentava forçar, né? Porque a gente fica com vergonha, né? De não reconhecer. E aí ela me chamou por diante e disse, ai, meu Deus, é uma leitora. E aí caiu realmente a ficha de que os meus livros, as minhas histórias, elas estavam sendo lidas mundo afora. Eu comecei a receber mensagem de Portugal e foi maravilhoso, assim, porque mais do que a gente vender livros ou ser lidas, o sentimento, a maior retribuição é saber que você tocou o coração de alguém, né? Levou felicidade, alegria, ternura para alguém. Isso não tem preço. Nossa, é muito gratificante, né? Uhum. Você sente o sentimento das pessoas por você, né? Pelo menos Exatamente. eu sinto, por mais menor que seja, cada pessoa é um sentimento diferente. Cada comentário é uma Exatamente. coisa diferente, né? Por mais que eles Você, falam as mesmas coisas, o sentimento é diferente. a gente toca o coração de cada leitor de uma Sim, forma diferente, né? E isso é sim, sim. maravilhoso, porque quando se escreve, o livro vai para o mundo e ele é recebido pelas mais diferentes pensamentos, crenças. E isso eu não tinha na advocacia, né? A advocacia, ela lida o tempo todo com problemas, nós temos que solucionar
problemas da vida das pessoas. Então, a sinergia era outra. Com o leitor eu descobri um mundo muito diferente e é maravilhoso, né? Isso não tem preço, como eu falei, e acaba me trazendo também muita ternura, né? A gente se sente bem por estar fazendo, devolvendo. Eu costumo dizer que quando eu adoeci, e quando a minha vida ela virou do avesso em razão da fibromialgia, a, anjos me foram colocados no meu caminho, né? Seja o meu filho que me deu muito apoio, né? E ele sorria para mim, ou ele chegava e dizia, mamãe, vamos brincar, e aí isso me dava força para sair da cama, por mais dor que eu tivesse. A psicóloga que me auxiliou, os médicos, todos os profissionais foram anjos da minha vida. E eu sempre me senti, né, como se eu tivesse uma dívida, né, devolver um pouco desse cuidado que eu recebi para o universo. E quando eu me tornei autora e eu me descobri com a capacidade de tocar corações mundo afora, eu percebi também que o autor tem um papel muito importante de curar, né? Ele cura Sim, como? Levando entretenimento, levando esperança, sim. levando felicidade. E aí isso para mim foi o essencial assim para me definir enquanto autora. É, não, a mesma acontece com a escrita, com a música, com série, com filme, todas as coisas que são entretenimentos ajuda, né? Ajuda muita gente, né? Uma letra de Verdade, música que tem alguma coisinha que vai dar um gatilho bom, sabe? Um verdade. sentimento bom. É muito necessário. As pessoas criticam muito a cultura, mas é muito importante deixar a cultura, sabe? Dar um ânimo, meio que tá É, travando pra você. cortou. Travou, É, a tua imagem mas travou, mas eu acho que voltamos, né? é. E, Diane, você pode falar um pouquinho, sem dar um spoiler do livro, lógico, né, para quem não leu a versão em e-book, sobre a fibromialgia, que eu acho muito importante falar sobre fibromialgia. Exatamente, até porque nesse mês a gente comemora, né, o Dia Mundial de Conscientização da Fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença hoje catalogada como um distúrbio neurofisiológico, então ele provoca dores em todo o corpo, mas existe registros de mais de 100 sintomas correlacionados com a fibromialgia. E a fibromialgia, não é degenerativa, então a gente olha para um paciente de fibromialgia e a gente acha que tudo está maravilhoso, né? Porque não existe uma ferida, não existe uma lesão, mas ela é incapacitante, porque conviver com dores 24 horas do dia é muito difícil. E a fibromialgia, além de causar essas dores insuportáveis, o clássico assim que eu costumo citar como exemplo é não conseguir tomar banho, sabe? Entrava embaixo do chuveiro, as gotinhas da água caíam na pele como se fosse assim agulhas entrando. Era horrível, eu não podia abraçar isso. E isso faz com que a gente fique mal mesmo, fique muito triste, né? Porque é muito limitante. Mas a gente também não consegue dormir, sabe, Grazi? Porque o sono Por não isso, por não. repara. E a dor, sabe, a gente entra num ciclo tão grande de dor, não dormir, que a depressão, assim, é o próximo estágio para que você entra. E aí, eu tinha uma vida muito agitada, né? Eu cuidava de uma carteira de processos imensa, eram mais de 33 mil processos, eu recebia muita intimação e eu sentia que eu não estava mais dando conta, né? Porque a fadiga, o cansaço extremo começava a tomar conta do corpo. Então, você tem que lidar com uma vida limitada e, além de tudo, ter que rever algumas coisas da sua rotina. É humanamente impossível conseguir ficar com a cabeça e as Bem, né? emoções equilibradas, não é? Nossa. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava numa situação muito complicada, assim. Eu passava 3 a 4 dias de cama direto, né? E tomava muito analgésico para dar conta. E chegou um momento que eu tive que me desligar do meu trabalho e realmente encarar que alguma coisa não estava bem, né? Só que a resposta da medicina, ela quase não existe, porque nós não temos uma cura, nós não Não temos um existe nenhum medicamento. diagnóstico também, né?
O diagnóstico é muito difícil, assim, eu passei É. por várias especialidades até eu conseguir receber o diagnóstico. Eu tive um diagnóstico anterior de esclerose múltipla, que, assim, foi um abalo dentro da minha família. Nossa, E aí, quando eu fui procurar uma segunda opinião, foi um monte de exames. Os exames, porque assim, o diagnóstico da fibromialgia, ele é por exclusão. Então, eles excluem um monte de outras doenças para poder dizer, não, você tem fibromialgia. E como eu falei, não existe um medicamento que trate a fibromialgia. Existe uma gama de medicamentos que tratam os sintomas. E aí, entender que eu precisava tomar um monte de remédio todo dia, entender que eu tinha que fazer atividade física com dor, sabe? Tudo isso mexeu muito com o meu emocional, né? E foi quando a escrita entrou. Então, ensaios de borboleta são pequenos textos, né? Reflexivos, escritos praticamente depois de cada sessão de psicoterapia, e contam muito na crueza o que é ser portadora de fibromialgia, descobrir os sintomas, descobrir como se pode viver com isso, o que se tem que fazer para superar. Então, é um relato assim que eu escrevi há 5 anos atrás e que eu demorei muito tempo para levar para publicar no formato e-book. E isso foi por muita insistência de uma das minhas betas, que se tornou uma grande amiga, que ela dizia, não, você tem que levar, tem que levar. E eu dizia, não, mas eu não tenho coragem de ler os textos e reviver tudo aquilo de novo. Então, demorou muito para mim encarar essa fase da minha vida e dizer, agora vamos publicar. Mas sabe, Grazi, teve uma coisa muito interessante, que logo que eu publiquei na Amazon o Ensaios de Borboleta, as mensagens que eu recebo nesse livro, elas são muito tocantes, assim. E aí eu, às vezes, até me sinto culpada de não ter levado isso adiante antes, né? Porque muitas mulheres, elas relatam que se descobriram fibromialgicas lendo o meu livro. Então, isso é muito interessante. E a gente tem pouco conteúdo relacionado explicando à sobre. É, fibromialgia. Não tem. Então, tudo que se produz acaba sendo uma esperança, né? De uma doença pouco conhecida, mas que causa, assim, eu falo, uma catástrofe na vida da gente. A mensagem que eu sempre procuro deixar é que a gente pode conviver com a doença, pode se ter qualidade de vida, né? E os ensaios de borboletas, apesar de ter esse tema um pouco mais sensível, né, e de certa forma pesado, ele traz essa mensagem de superação, de nunca perder a esperança, de acreditar na vida. Ensaio de borboleta é uma mensagem de vida e esperança. eu tenho uma amiga, né? Ela, na verdade, ela era minha chefe e se tornou minha amiga. E aí ela tem fibromialgia, né? Ela tem. E eu lembro que quando eu conheci ela, ela não tinha. Ela muitas vezes ela faltava no serviço porque não conseguia se movimentar e se mexer, sair da cama e tudo mais, sabe? Eu acompanhei até o processo dela. Hoje ela consegue fazer bastante coisas, assim, e sentir o mínimo, porque ela faz pilates, ela faz várias coisas é, que ajudam a combater, não é combater, a dar uma qualidade de vida para ela, né? E ela falou Exatamente. que demorou muito, muito mesmo para conseguir encontrar o diagnóstico. É uma doença muito difícil, né? Muito difícil, ela Muito. é complicadíssima, assim. E aí, como eu tinha o É. diagnóstico da esclerose múltipla, quando o neurologista chegou e falou para mim, não, você tem fibromialgia, eu, oh, que maravilha, eu tenho fibromialgia, não tenho... Eu não fazia ideia, né, na santa Nossa, inocência, o que que uma era doença ter tão fibromialgia. ruim, né? Mas nossa, graças a Deus que é fibromialgia. Mas eu não tinha noção do que era, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha... Não imaginava, né, o que poderia ser a minha vida com fibromialgia. Então foi uma descoberta, né? Eu me redescobri em vários sentidos e eu tive que, eu falo que eu naveguei dentro de mim mesma para tirar lá do oco, né? O que que eu queria para minha vida, como eu queria viver. Claro, o meu filho e o meu marido tiveram um papel importantíssimo em todo esse processo, né? Porque eu consegui Sim. parar de trabalhar e ir atrás das terapias,
para conseguir ao menos ter qualidade de vida. Só que é complicadíssimo quando um médico te fala assim, você precisa fazer exercício físico, né? Nossa, pra quem não tem E o hábito. eu pensei, esse homem é louco. Como é que eu vou fazer exercício físico? Eu mal consigo sair da cama. Mas, assim, hoje, né, quem me vê e eu falo, não, eu tenho fibromialgia, não acredita, né? Porque eu faço academia, eu faço musculação, eu faço hidroginástica, eu nado, eu corro. Eu tô sempre fazendo exercício físico. Mas, assim, desde do dia que eu recebi o diagnóstico até agora, é uma longa caminhada, né? Sim. E aí eu falo muito isso no livro, né? Como é que foi desfazer daquela imagem, né, da Diane, advogada, autoexecutiva, que sentava na frente do computador e esquecia o mundo, eu era muito mental, para tomar consciência do corpo e das necessidades que o corpo tinha, né? Sim. Então, foi um autodescobrimento, né? Então, claro, eu contei com várias especialidades e o tratamento da fibromialgia, ele é multidisciplinar, a gente precisa levar em consideração alimentação, exercício físico, vem a parte de medicamentos. Eu tomei muito medicamento também. Hoje eu já não tomo medicamento da alopatia, né? Mas é assim, ó, é aqueles passinhos de formiguinha, uma coisinha de cada vez. E eu acredito que ensaios de borboleta traz também essa mensagem de que a gente tem que se conhecer e aos pouquinhos a gente ir conquistando e vencendo a doença. A gente não pode deixar a doença tomar conta da gente. A gente tem que tomar conta da doença, né? Acho que é a grande mensagem de ensaios de borboleta. E o mais importante é que, por exemplo, todo mundo acha que a pessoa que se diagnostica com fibromialgia é muito importante fazer também acompanhamento psicológico, É, porque isso muito afeta importante. muito, né? Afeta, Afeta afeta. Assim, muito, né? quase 95% dos casos de fibromialgia, a mulher com fibromialgia tem depressão. Mas é humanamente impossível você não desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, sendo uma fibromialgica, porque a doença é tão limitante que a tristeza vai chegar, você vai se sentir incapaz, vai se sentir a última bolacha do pacote, a abandonada. Acontece, isso é normal, sabe? Mas tomar consciência de que você. A parte mais difícil para mim, assim, foi tomar consciência que eu precisava parar um pouquinho, escutar o chamado do meu corpo e estabelecer rotinas para minha vida que não fossem nessa loucura que era a vida de advogada, né? Sim. E até hoje eu tenho algumas dificuldades, sabe, Grazi? Eu tenho que todo momento estar me policiando. Então, eu tenho uma rotina de exercícios, de alimentação muito, muito controlada, porque eu sei que eu tenho essa tendência de exagerar, sabe? Então, até mesmo com os livros, aí eu começo a escrever, eu perco. Mas não dá, sabe? Eu tenho que sair para fazer uma caminhada, eu tenho que ir para aula de hidroginástica. Essas coisas são muito importantes pro portador de fibromialgia. E aí, para mudar essa rigidez mental, né, que a gente costumava desse comportamento, o psicólogo é importantíssimo. Sim. É porque não é somente o corpo, né? É aqui, ó. Tudo tem que equilibrar. É um Exatamente. equilíbrio, né? É, E como que foi a sua adaptação? Advogada para escritora, assim, como foi a sua mudança? Foi drástica ou você foi aos pouquinhos, como você eu pessoa, assim? foi bem, na verdade, eu acredito que toda a minha experiência quanto advogada me auxiliou muito na escrita, né, como autora, assim, o meu ritmo, a minha rotina como advogada era maluca, maluca. Era alucinante, né? Eu chegava a trabalhar 15 horas por dia, assim. Meu Era Deus. uma maluquice. Então, aí eu parei de trabalhar, eu precisei entregar, eu já estava eu era gerente num escritório maior, bem conceituado aqui no Sul, e foi muito difícil ter que parar e dizer não, né? Não dá mais, eu não consigo mais. Isso mexeu muito com o meu psicológico, eu fiquei muito abalada. E eu vivi um luto muito grande.
Então, aí, quando eu mais ou menos saí desse luto com a ajuda da terapia, eu comecei a ir para a escrita. Então, a escrita, ela tem um sabor muito leve para mim, assim. Ela me mostrou que eu podia ter uma vida produtiva, né? Sem Uhum. aquela loucura. E é engraçado, Grazi, porque eu escrevo muito rápido, né? Geralmente eu escrevo um livro por mês, assim. Mas eu sempre falo para todo mundo: não sigam não me tenham por modelo, porque isso é um vício da advocacia, né? É um vício da advocacia. Esses dias mesmo eu estava falando para uma amiga autora dizendo: não, eu não consigo escrever de outro jeito. Tudo é muito rápido e não precisa ser assim, né? Então, eu tento frear muito, né? Mas às vezes essa advogada maluca volta. Ah, mas mesmo assim é uma leveza, né? Não é aquele não é nada Não, não é estressante, aquele né? estresse, né? Porque esses dias, sábado, meu marido falou assim: mas por que que você se cobra tanto com prazos? Tu não, né? Os livros tu tem que levar mais, né? Não é aquela coisa que tu tem que entregar uma apelação no dia tal. Mas é o vício, né? Você trabalha anos nesse ritmo maluco. E às vezes aí eu tenho que parar. Para, respira, respira. Você não precisa trabalhar. Respira. Mas Mas o mais importante é que, por exemplo, tem quantos livros já publicados assim na mais de Amazon? 30. Então, um por mês também tem que ter. São Caraca, mais de meu, um 30. por mês. É. E Nossa, eu eu tô escrevo. planejando com um aí desde o final do ano passado. Depois você Não, é. vai dar dica pra gente aqui, como é que você Então, o faz, viu? pessoal sempre Porque me pede pra mim dar dicas e até tu pensa em ter um canal pra dar dicas. Talvez trazer um você podia pouco fazer seu dessa. Instagram, né? Fazendo um vídeo, sabe? Talvez até trazendo um pouco dessa vivência da advocacia Sim, para escrita, né? Porque, sim. enfim, e eu costumo escrever mais do que um livro por vez, né? A principal dica que eu dou para quem está começando é não se preocupem com os bloqueios. Abram outro documento, né, no Word ou no Escreve algo editor novo. e vai escrever. Bloqueou naquele, escreve outro. E daí nessa coisa fica leve, você não fica estressada, não se cobra. E quando vê, tem 3 livros prontos, né? É uma Nossa, que maravilha. coisa boa. Aí você lança um a cada 2 meses. Ou um por mês, vai que, né? Verdade, verdade. E a maioria são de épocas. A maioria são de época. Eu tenho vários contemporâneos, como eu falei, eu comecei, o meu primeiro livro foi Quando Ela Chegou. E ele faz parte de uma trilogia, a trilogia Ela. E aí, logo em seguida, eu comecei a escrever Um Amor para Penélope, e era para ser só Um Amor para Penélope. Quando eu vi, eu tinha criado tantos personagens que virou E eu uma falei assim, eu preciso série. escrever um pouco de cada um. E aí a série Belle Époque, ela tem 5 romances e tem mais. Totaliza 11 títulos, né? São 8 contos. Vamos trazer todos E, para The Books. Gente, e aí eu fui pro medieval e fui escrevendo. E eu gosto muito de época, né? Romance de época é um dos gêneros que eu mais li, é um gênero que eu curto pra caramba. E assim, distopia e romance de época. Eu tenho um pé no passado ou no futuro, assim, eu não consigo ficar muito no não consegue, presente. não, Eu não tô tem sempre... equilíbrio, né? Não, eu tô muito para trás no tempo, eu Ou vou muito muito pra para frente. frente, né? Mas eu gosto de escrever contemporâneo também, porque o contemporâneo ele acaba sendo, eu digo, um refresco, né? Porque quando a gente escreve época, a gente mergulha muito dentro dos Daquele fatos, né? universo, Daquele né? momento histórico. Então você tem que imaginar como se davam as relações sociais, como se portavam as mocinhas, né? As ladies. E tem que entender muito disso. É, eu acredito que os medievais, né, ainda são mais complexos, né? Quando eu escrevo medieval, aí sim eu só escrevo medieval, porque o mergulho na história ele é bem mais intenso, né? Quanto mais para trás no tempo a gente vai, mais mergulho na história a gente tem que se jogar de cabeça, né? Então Sim. aí eu gosto de escrever contemporâneo para ter esse refresco, né? Porque o contemporâneo você
você está dominando os fatos, você está Está no descrevendo presente, vivendo. lugares, pessoas, comportamentos, emoções que estão acontecendo a todo momento à nossa volta. Isso é um refresco para quem escreve época, ao menos para Sim. mim, né, Grazi? Mas, enfim. E aí, só que assim, Um Amor para Penélope foi um sucesso. E olha só, o meu primeiro best-seller não foi Um Amor para Penélope. Como assim? Foi Sempre Foi Você, que é um Um contemporâneo? contemporâneo. Só Ui! que os de época me tornaram mais conhecidos no Brasil, né? Eu acabei ficando mais Sim. conhecida em razão dos romances de época. E aí eu fui escrevendo e vieram outras séries, enfim. E eu não. Esse ano e o ano passado foi praticamente dedicado aos romances de época. Ah, não, porque eu vi que se lançou bastante ano passado, né? Lancei, lancei. E o ano passado mesmo é muito é interessante assim, porque eu também passei por uma perda. Eu estava grávida de 4 meses quando eu perdi a minha filhinha, né? E, e, Sinto eu, muito. e aí acabou que eu me recolhi novamente, né, na bolha, né? Aquela coisa. E eu comecei a escrever muito. Eu escrevi, assim, até como uma forma de me defender da dor, né? Porque é uma perda muito dolorida. E eu escrevi muito. Então, isso em 2018, né? Eu perdi a bebê em setembro. Eu passei, assim, depois do final de 2018 e 2019 escrevendo muito. E aí os lançamentos foram acontecendo. E é muito terapêutico para mim a escrita, assim. Eu me entrego para um universo diferente, né? Paralelo, e de certa forma eu acabo esquecendo um pouco dos meus problemas. Ai, que bom. É, você pode explicar pra gente um pouquinho da diferença entre romance medieval, romance de época? E o Você pode, eu acho que é bem histórico. bacana. É, pode explicar, acho bacana. Pode, claro. Então, assim, tem três, a gente divide em três, né? Que é o romance de época, o romance histórico e tem os clássicos também, né? Os Aham. medievais eles estariam dentro dos históricos, de certa forma. Uma curiosidade é que no Brasil, o romance de época é um gênero que existe só no Brasil, né? Não existe lá fora. E o romance histórico, ele difere em pouca coisa do romance de época. Na verdade, eu considero o romance de época um subgênero do romance histórico. O romance de época, ele vai focar em costumes, né? Então, você tem um casal, o protagonista, e você foca nos costumes, né? Então, tem toda aquela coisa dos amores impossíveis, do cavalheirismo, enfim. O Entra mais numa romance ficção, né? trabalha muito com a ficção. O romance Uhum. histórico, ele explora muito mais os fatos históricos, né? Então é bem comum a gente encontrar algumas personalidades da história, né? E então o fato histórico é o protagonista do romance histórico. Mas até aí a gente não tem problema misturar muito. Eu acho que o pessoal mistura mais é com os clássicos, né? Os clássicos, e aí podemos citar José de Alencar, nós podemos citar Jane Austen. Jane Austen. Eles são romancistas, né, autores contemporâneos da sua época. Então, assim, eu nunca vou conseguir escrever tal e qual Jane Austen, Machado de Assis, ou mesmo qualquer outro autor, né? Porque eles seriam os contemporâneos lá do século Daquela XIX, época. século XVI. Então, é impossível, né? Os romances históricos e os romances de época, as autoras que escrevem esse gênero, são mulheres contemporâneas que estão escrevendo histórias ambientadas em outros tempos, né? Os Uhum. clássicos não. Esses romances eles foram escritos por autores ou autoras contemporâneos à época do livro, né? Da história, mas eles se tornaram um clássico porque, de certa forma, eles nunca deixaram de ter uma importância. A gente continua lendo, não é? Sim. Eles, de certa forma, continuam sendo atuais. E aí a gente que escreve época, a gente fica um pouquinho triste quando nos comparam aos clássicos, né? Porque a Sim. gente não tem condições fáticas de escrever tal e qual aqueles autores, né? E, de É, certa porque eles forma, tiveram vivência, né? eles estiveram vivendo. É como nós estarmos escrevendo os livros agora. Hoje. É. Pode ser que talvez eu ou um colega meu um dia vai virar um clássico, já pensou? Lá nos Já. séculos lá na frente, né? A gente não sabe.
mas é diferente. Essa é a principal diferença entre romances clássicos e os de época, né? E os de época focam mais nos costumes, né? É, como a Grazi falou, tem essa questão de ser muito ficção. A gente inventa casais, né? E usa como um plano de fundo uma O outra que tá época, acontecendo? É. com os valores daquela época. Mas muitas coisas, muitas, pelo que eu vi, o romance de época, ele não se foca nos fatos, né, da época, né? Fatos Não se históricos, foca, é. Não é os não fatos. se foca tanto, né? É. É, e aí, então, por isso que se chama atrai mais pra ficção, né? Exatamente. E, Você cria mais é o casal, né? O sim, casal e o como foco eles reagem de acordo com aqueles costumes. Por isso que o sim, romance histórico é o fato, né? O fato sim, mesmo. sim, e por isso que é muito difícil, a gente sempre vai encontrar alguma coisinha, alguma palavra, algum vocabulário, que a gente às vezes vai até associar com a nossa época, porque nem sempre a gente consegue, né? Ser tão Exa- realista como era na época, né? Não, e às vezes, pelo menos eu faço uso muito de uma linguagem. Às vezes não dá para tu querer escrever com aquela linguagem da época, Sim, porque sim. você precisa ser entendida. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher contemporânea escrevendo para outras mulheres contemporâneas. E isso é Exatamente. importante. A linguagem tem que ser apropriada com o meu público, né? Sim, sim. E tem que ser dosada. Então, eu gosto de misturar algumas palavras um pouco mais Sim, sim, e sim, tá né? certo, né? Tá Com certo, algum porque ou vocabulário um pouco mais atual, né? tem Mas que se sem fazer pesar para entender, um lado. né? Exatamente. Essa é a ideia. Por isso que eu sou uma autora que bato muito no ponto dessa diferenciação entre clássicos e romances de época, né? Porque são coisas muito diferentes. E eu gosto de ler clássicos. Nossa, eu amo ler clássico. Quem não gosta de Jane Austen, né? José de Alencar, eu adoro. Então, mas são coisas diferentes. E eu acho que quando a gente refina e entende melhor isso, a gente também consegue aproveitar melhor a leitura, né? Aproveita muito mais a leitura, né? Sem crítica, sem. Porque, nossa, o que a gente tem de críticos ultimamente, né? Exatamente. Exatamente. E eu acho que a leitura tem que trazer também essa sensação de alegria, de Entretenimento, descontração, é. entretenimento. E a gente tem que viajar também pelas páginas, né? Eu me Sim, considero uma leitora eclética, eu leio de tudo. E eu acho que é todo autor mesmo. precisa ler de tudo, né? Eu falo, tem que ler até o rótulo lá, a bula do remédio. Porque a gente precisa de vocabulário, não é? Sim, sim. E fala um pouquinho do que você está lendo ultimamente. Nossa, ultimamente eu tô sem tempo, gente. Deve estar escrevendo 2 livros por mês, em vez de um. Não, dois não tá dando, porque com a quarentena, filho tá em casa tendo aulas online. A gente tem mais marido em casa aqui, trabalhando na sala o tempo todo, tá uma loucura, assim. Mas eu não consegui ler, eu comecei a ler um romance de época, desses de banca mesmo, e eu tive que abandonar, porque tá uma loucura. E eu não tô conseguindo escrever dois. Ui, caiu aqui, gente. Não tô conseguindo ler 2 livros, não, Grazi. Tá difícil. É, não, aqui também tá difícil de ler. Eu comecei a ler um contemporâneo agora, mas tá difícil. É um capítulo por semana, mas é porque a vida tá. Depois que entrou nessa pandemia, nessa quarentena, ficou muito mais difícil para ler. Ficou Ficou. muito. Ficou muito mais difícil. Ah, não sei, assim, né? Se todo mundo tá na nossa situação, né? Mas quem é Não, mas mãe? olha, eu vou dizer para vocês, as lives que eu fiz com os autores, todos eles falaram a mesma coisa. Todos eles falam a mesma coisa, que nessa época de quarentena, nada tá andando, nada tá dando Nada, certo. nada. Muito complicado, é muitas funções, né? Eu passo Sim, muito tempo sim, ajudando meu filho com as aulas online, porque bem ou mal ele só tem 10 anos e, sim. enfim, né? E aí, fora todas as atividades das minhas profissões, né? Ainda tem o filho, tem as atividades de casa, tem que cuidar da casa, tem que. A rotina, mudou muito a Tem que fazer rotina. social É em casa, verdade, né? Ainda assim tem que fazer social em casa, tem que viver em família, tem que fazer um monte de coisa, né? verdade. As meninas estão comentando aqui, ó, também, que tá bem É, difícil a rotina. é. Não, tá bem complicado.
Eu ia fazer uma pergunta, mas eu sabe quando fugiu a pergunta, mas eu vou lembrar dela. Calma, viu? Que é uma pergunta bem interessante, importante também sobre você, sobre sua escrita. Mas eu vou lembrar, tá? É bem importante, bem legal. Deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas. Eu acho que tem, né, Grazi? Tem, tem. Então é bom fazer umas perguntas do pessoal também, né? Porque eu tô fazendo perguntas e eu tô me aproveitando. Aqui a Vano Ever tá dizendo que é pra fazer. Faz uma personagem que ela é advogada. Eu tenho uma personagem que é advogada, que é do Beijo de Sertanejo, que é uma comédia romântica. Adorei criar a Fernanda. Nossa, E você se divertir escrevendo? muito, muito, muito. O Beijo de Sertanejo ele foi escrito praticamente full time, assim, no Wattpad. Então, as meninas, eu publicava os capítulos, as meninas comentavam, me pediam, perguntavam, ah, faz tal coisa, quero tal coisa. E eu ia no ritmo No delas, embalo assim. delas, né? Mas ficou muito gostoso, assim, de escrever junto com as leitoras e ter esse feedback. E a Fernanda é uma advogada daquelas bem bravas. Ah, eu lembrei da pergunta, tá? Eu lembrei, mas eu vou ver se tem mais uma aqui. Tem Deixa eu ainda ver aqui. compartilhando a leitura aqui, como consegue inspiração para tantas histórias. Nossa, eu não sei É, descrever, gente, o meu processo criativo. Eu sou muito atrapalhada para descrever, porque diz a minha mãe que eu nasci assim, né? Que eu entregava formiga e eu inventava histórias, né? E realmente acontece, assim, eu tô passeando na rua, eu tô lavando roupa ali, botando a roupa na máquina, ou eu vou lavar a louça e de repente, puf, né? E eu sofria com esse excesso de ideias, né? Até que uma das minhas psicólogas, ela chegou e disse pra mim, arranja um caderninho e começa a anotar as ideias e tal, para organizar um pouco essa confusão. E tem a Fernanda, que é a minha naturóloga, beijo para ela, maravilhosa, e me ajudou muito com as terapias naturais, que ela diz que a minha cabeça é uma caixa de Pandora, sabe? A Pandora, assim, porque sai de tudo, assim. Eu vejo a pessoa passando e fico imaginando, meu Deus, será quem que é essa pessoa? O que que faz? Qual é a profissão? Será que viveu um grande amor? Acho que ele tá muito triste, precisa de um parzinho para ele. E também acontece muito de eu estar caminhando na rua e eu imaginar e eu pensar, nossa, mas e se esse casal fosse lá no século XIX, lá no século XI? E aí eu viajo, assim, dou aí umas viaja, e viajadas. aí chega em casa e já vai escrever, né? Eu já vou escrevendo, e aí eu escrevo um livro que vira série, e aí quando eu vejo tá fazendo crossover com não sei o que, tem o spin-off, e eu vivo nessa função, né? 1001 séries, né? Prometendo livro para um monte de gente. E não sabe nem quando vai dar conta, mas vai Não dar. vai dar conta. Sempre tem uma lista enorme, assim, né? Eu tenho que terminar a série medieval, tenho que terminar Homens do Sul. E E tem você a. não confunde? Engraçado, porque quando eu abro o documento do Word, parece que vira assim a chavezinha, né? Daí eu lembro. Acho Acontece que é às coisa de vezes, advogado isso aí. mas eu falo, é tudo vício de advogado, gente. O treino da advocacia me preparou, né? Porque era muita pressão enquanto advogada. Você tem prazo para cumprir. E como eu tinha processos em todas as partes do Brasil, às vezes o meu prazo de 5 dias se reduzia a um dia. Então eu não podia ficar me dando o luxo de devagar muito. O negócio era produção, né? E aí Nossa, o que cérebro diferença, né? é muita diferença, assim. É muito doido. A advocacia é muito doida, assim. E aí acho que o cérebro começou a acostumar. Eu me formei com 22 anos e eu fiquei nesse ritmo até os 32, mais ou menos. Então, não tem como você não ficar viciada, né? Com esse ritmo Sim. doido. E aí eu escrevo desse jeito, eu penso desse jeito. E eu penso em mil e uma coisas. A Jamile tá perguntando o que você acha do gênero fantasia. Ah, eu adoro fantasia. Nossa, É, e a fantasia com essa pegada romance de época é maravilhoso, né? É um gênero que eu curto muito, assim. Eu tenho vontade de escrever fantasia, é isso que eu ia mas perguntar. eu tenho vontade. Mais para uma distopia do que para uma fantasia, assim, mais para o futuro, né? Mas eu amo ler fantasia, assim. Mas também quando eu vou ler fantasia, eu só leio fantasia, né?
É aquele livro porque é um mundo novo. O autor de fantasia é, para mim, um gênio, né? Porque ele trabalha com um mundo que não existe. Ele E a tira cabeça dele, tudo da imagina como é a cabeça, cabeça de uma gente. pessoa dessa. Imagina como é a cabeça de uma pessoa dessa. Não é? É maravilhoso, porque, nossa, eu escrevo época, mas assim, eu tenho onde ir lá pesquisar, né? Puxa, mas aí eu fico Sim. pensando, será que tinha energia elétrica? Tu vai fazer uma pesquisa, vai saber se tinha energia elétrica ou não. Quem escreve fantasia tem uma liberdade maior, com certeza, isso é um fator positivo, né? Sim, Mas também tem que ter uma criatividade muito grande. muito grande para dar Muito conta, grande. assim. É, eu adoro Senhor dos Anéis, né? Meu Deus do céu, eu sou Sim. apaixonada. E eu Referência fico. para todo mundo, né? Você já imaginou você criar mapa? Um mapa, assim, um mundo? Nossa, meu Deus. Um idioma. Vamos falar sério, um idioma. Um Não, idioma, é. Eu mal consegui aprender inglês. vou criar um idioma? Como assim, não? Verdade. Não, a Rowling também. A língua das cobras. Gente, como pode? Não consigo, não sabe? Eu realmente acho. Não, e eu conheço Genial. vários autores. Sim, eu conheço vários autores de fantasia. E toda vez eu tenho a mesma surpresa que eles falam que é muito fácil. Pois É é, muito né? fácil. Eu pensei, não é possível. Grazi, eu acho que é dom, só pode. Né? A Eu fico pessoa nasceu com abismada. isso. Eu fico abismada, eu acho incrível demais também. Nossa, eu queria só ser um negocinho, só uma bactéria só pra ficar andando no cérebro pra ver o que tem, sabe? Porque olha, É, não é tem surpreendente. explicação. Não É, tem, não tem. não, e organizar, né? Porque você tem que Sim, organizar todas essas ideias. Você tem a sim. criatividade existe, a ideia surge, mas tem que pôr no papel. Não, Então, e aí quando é eles. fantasia com aventura, né? Que aí você tem que toda uma característica dos monstros, essas coisas assim, que é totalmente diferente. Cada fantasia tem uma diferença da outra. Como é que pode, sabe? Exatamente. Aí, aliás, assim, eu sou o tipo de leitora que eu não gosto de muitas descrições, né? Mas Aham, quando estou lendo fantasia, eu sinto falta da descrição. Ela é sim, importante. sim. Ela tem um papel fundamental, porque é um mundo que você quer conhecer, É que você né? não conheceu, Você então. sabe como é uma cadeira, né? Você sabe como é Uhum, que é uma cadeira, mas aqui no planeta Terra a gente sabe como é uma cadeira. Agora, sim, uma cadeira lá no mundo das fadas, a gente não sabe. Então, eu gosto da fantasia por isso, assim, porque ele te instiga a querer saber mais daquele mundo. sim, exatamente. Eu fico abismada, abismada mesmo. Deixa eu ver aqui. Tô ocupada, Jorge. Não, deixa eu ver aqui se tem. Di, eu tenho duas Hum, perguntas, né? Como que você, assim, seus livros costumam ter quantas palavras, assim, que você escreve um por mês? é, deixa eu ver. Varia muito, assim. Eu tô escrevendo um romance de época agora, que é surpresa, assim. E Já quero. já tá passando de 50 mil palavras. Então já tá grande já. Já Já, tá chegando já. no final já? Geralmente meus livros, eles. Mais Belle Époque, eles têm quase 80 mil palavras, cada um dos romances, assim. Mas a média é de 50, 70 mil palavras os meus livros. As novelas vão Interessante. até 50 mil palavras. Eu não consigo escrever menos que 50 mil. E eu tento. Mas por isso que demora. Verdade, tem isso também, né? Nossa, Mas eu me sinto incompleta. Mas eu tenho um problema com conto. Eu gosto do conto e tal, mas quando eu vejo se eu não me controlo, eu já tô nos 50 mil. Ai, já vira um livro já com grande já, né? É, Ai, só manda ver, né? é verdade. Pronto, É, não quero mais escrever conto, vai virar livro, né? então, a outra pergunta que eu tinha para fazer para você é uma que eu tava desde o começo pensando nela. Você falou que Hum, você queria escrever romance de época porque não tinha romance de época no Brasil, que acontece no Brasil, aham. né? Você já fez eu não li todos os seus livros. Você já fez algum da época da Farroupilha?
Não fiz ainda. É um É, desejo, um sonho, né? pelo amor de Deus, faça que eu amo, amo essa época, né? E tem Homens do Por Sul, favor. tem Homens do É, Sul que passa no Rio Grande do Sul, né, no final do século XIX. Mas tem um desejo de escrever um romance de época na época da Farroupilha, até porque sim. eu sou gaúcha, né? Então Exatamente, por isso que eu pensei, sabe? tá encracalado em mim a A Revolução raiz, Farroupilha. né? É É, verdade, porque no Rio Grande do Sul a gente tem o 20 de setembro, que é um feriado que a gente comemora a Revolução Farroupilha. Na verdade, a gente comemora uma derrota, né? sim. Mas a Mas eu gente amo. tem muito isso, né? Então eu lembro muito de ir para a escola vestida de prendinha. Oh, Os meninos iam de gauchinho, né? Com bombacha, a gente hum, com vestido, florzinha na cabeça. Então a gente vive muito essa história e a gente cresce, né? Com esses causos e com todo esse que é um fato histórico muito importante para o Rio Grande do Sul. Mas eu tinha uma outra coisa que eu queria muito escrever, que era sobre os imigrantes no Rio Grande do Sul. E por isso que eu escrevi o Homens do Sul. Então, Homens do Sul, a série, ela é aberta com a noiva do italiano. Porque eu sou descendente de italiano. Então, é uma série que eu tenho um carinho imenso, Grazi. Por quê? Porque eu não fui pesquisar em livros, na verdade, né? Eu fui beber da fonte, né? Eu que é da fui beber, família, né? que é a família, e eu me inspirei muito nos causos, né? Nas histórias que a minha avó, a minha nona e as suas irmãs contavam. Então eu trago muito da vivência enquanto imigrante, né? Descendente de imigrantes, e eu escolho realmente uma região que é onde a minha família de ambos os lados chegam, né? No Rio Grande do Sul. E aí tem muitas expressões italianas, mas que não é o italiano clássico, né? Porque a gente não fala o italiano clássico, né? A gente fala um Sim. dialeto lá no Rio Grande do Sul, que a gente chama de italiano. E acabou que eu percebi que o Rio Grande do Sul, ele, assim como eu acho a maior parte do Brasil, é formada por várias culturas, né? E aí a série saiu só do italiano, foi pro alemão, com a amante do alemão, com uma grande homenagem a todos os meus amigos e amigas de origem alemã. Vai agora, né? O próximo livro vai para a cultura castelhana, que é a cultura espanhola, porque o gaúcho tem muito desse do espanhol também. E aí vai ter um último livro que eu não decidi qual vai ser a cultura que eu vou homenagear, né? Mas eu queria muito homenagear todos esses povos que contribuíram para a formação da história do nosso país, né? Para a nossa cultura. E quem sabe depois vem um projeto dos Por farrapos. favor. Não, porque assim, não sei se eu acho que você deve ter assistido. Eu assisti As Casas das Sete Mulheres. É uma das minisséries que eu amo, Maravilhosa, né? amo, 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 Então amo. eu E uso. por causa dela, por causa dessa minissérie, eu pesquisei um montão de coisa sobre a época, né? Então, assim, por favor, eu imploro, É faça. maravilhoso, né? Porque eu sou apaixonada. Eu uso cenas da Casa das Sete Mulheres para Homens do Sul, assim, porque é maravilhosa, né? É uma série também Sim, que me marcou muito, assim, e também porque traz muito da nossa cultura aqui do Sul, assim, como as coisas eram. E sim, sim. eu acho que marcou muita É, gente, né? deixa eu ver se tem mais. Ah, estão perguntando assim, qual que é a sua autora favorita nacional e estrangeira? Nossa, gente, que pergunta difícil, né? Então, eu vou Não pode começar assim, esquecer eu tenho. ninguém. É... Não vou esquecer ninguém. Vamos fazer o Ah, seguinte, a gente fecha a live, né? Porque tá para encerrar daqui a pouquinho e volta só para vocês falarem o nome das as autoras. autoras. Mas assim, eu tenho o Érico Veríssimo, que é um clássico, eu sou apaixonada por Érico Veríssimo. Aliás, Grazi, não sei se você já leu O Tempo e o Vento, mas ele traz muito da história Na do Rio verdade, tem Grande um do filme Sul. baseado, né? Tem uma Tem um filme, minissérie. né? É. E ele conta, assim, toda a história da formação, do povoamento do território que hoje é o Rio Grande do Sul. Então, eu sou apaixonada pelas obras do Érico Veríssimo, eu tenho ele, assim, eu falo que ele é o meu muso, e isso vem desde quando eu era muito novinha, né? Mas para citar um clássico.
No romance de época, eu tenho várias autoras que eu amo de paixão lá fora, né? Eu sou muito fã da Judith McNaught e ela é das antigas, né? Romancista de época da velha guarda. Nossa, vamos pro próximo, porque tá faltando 25 segundos pra acabar. Meu Aí Deus! vai guardando aí, tá? Gente, Tá. olha, volta daqui a pouquinho que a gente vai continuar falando com a Di, tá? 17 segundos. Me chama de novo, então. Tá.